O Yuzu liberou mais um relatório de progresso, dessa vez referente ao mês de dezembro. Tivemos algumas correções importantes, principalmente do lado da versão de Android. E é claro, né, sempre novidades e melhorias para ajudar o Yuzu a ficar cada vez mais perfeito. Vamos começar falando das mudanças gráficas e correções de driver, isso porque desde o lançamento da versão 540 em setembro de 2023 dos novos drivers da Nvidia, os usuários relataram travamentos repentinos ao construir shaders específicos em jogos, sendo o exemplo mais comum algumas cenas em cenários no Bayonetta 3. No entanto, o problema estendeu-se a muitos outros jogos em locais inesperados. O problema foi investigado e estava relacionado a uma compilação incorreta no compilador de shader do Yuzu para as operações de gradiente de textura. Isso levava a travamentos de jogos quando um shader afetado era carregado ou criado. A solução envolveu impor um tipo de F32 nas operações de gradiente de textura, seguindo as especificações do SpreeV. Agora, os usuários podem atualizar seus drivers sem preocupações, garantindo que os jogos não travem devido a esse problema resolvido. Tivemos também uma correção para o Super Mario 3D All Stars em drivers que não sejam da Nvidia ou Mesa, da Linux. Quando iniciava era bem lento até carregar de fato o jogo. Agora ele deve ser capaz de iniciar em velocidade total, ou seja, em 60 FPS no menu. Também tivemos correções na renderização de The King of Fighters 3 Global Match e o minijogo It's Pizza do Mario Party Superstars. Se você estava com um problema nesse minijogo, essas últimas atualizações corrigiu esse bug. O OpenGL não morreu, quem diria que até agora a gente ainda iria estar falando sobre ele, isso porque já tem mais de ano que a API principal do Yuzu agora é o Vulkan, mas mesmo assim o OpenGL ainda continua recebendo atualizações. Um problema remanescente para essa API foi um bug nas sombras de Metroid Prime Remaster ao trazer a precisão de consulta do contador que foi vista pela primeira vez no Vulkan para o OpenGL. Esse problema foi resolvido. Os usuários do OpenGL obtiveram uma vitória com a implementação de duas correções para os Xenoblade Chronicles 3. Isso é particularmente importante para usuários AMD Windows ou Linux, já que a maioria das GPUs AMD não consegue evitar explosões de vértice ao executar o jogo em Vulkan, na região de Pentelas, na história principal da DLC Future Redeemed. Tivemos também correções de partículas no jogo e renderização correta nos arbustos no mundo aberto. Com essas mudanças, os usuários da AMD que sofreram com bugs de explosão de vértice e também problemas durante a DLC podem jogar com segurança em OpenGL também. Com relação ao Android, tivemos uma mudança muito benéfica para os usuários dessa versão do Yuzu, com grande atualização do mês de dezembro com a implementação da extensão MADV Remove. Graças a essa extensão, o emulador pode reduzir os requisitos imediatos de RAM durante a inicialização do jogo, melhorando significativamente os tempos de inicialização, especialmente para usuários com 8 GB ou menos de RAM. Embora a memória seja gradualmente exigida durante a execução do jogo, essa otimização permite que dispositivos com 8 ou até mesmo 6 GB de RAM possam iniciar o Yuzu na versão de Android. O jogo Paper Mario The Origami King apresentava um desafio único relacionado ao código da CPU ARM, tornando-o incapaz de ser executado nativamente nesses sistemas. Uma solução foi encontrada e o jogo agora renderiza corretamente, superando um problema anterior relacionado à vinculação inadequada de imagens flutuantes no cache do shader. O jogo Super Mario Odyssey enfrentou também lentidão na decodificação de vídeo, especialmente em tutoriais em vídeos pop-up. O problema foi identificado como o download desnecessário de memória de textura prestes a ser substituída, sendo resolvido também por ajuste no código. A implementação apropriada da identificação de memória de código possibilitou que o serviço de IT funcionasse com back-end NCE do Yuzu, permitindo que os usuários executem jogos do Nintendo 64 da biblioteca do Nintendo Switch Online. Então é mais uma vitória para os usuários de Android que estão cada vez mais próximos da compatibilidade com os jogos da versão de PC. E a versão de Android também recebeu melhorias na interface com suporte à propriedade de jogos. Esse novo recurso pode ser acessado mantendo pressionado o jogo na lista, permitindo acesso aos seguintes menus: uma página de informações do jogo para verificação da ID do jogo, o desenvolvedor, a versão e também o caminho da ROM do jogo, uma página de configuração por jogo com a opção de reverter as configurações para a opção global, um seletor de driver também por jogo e um gerenciador de complementos para instalar, ativar e desativar atualizações, DLCs e mods, um gerenciador de dados salvos que permite você exportar ou importar saves para o jogo juntamente com a opção global,
uma opção para excluir dados salvos daquele jogo específico, uma opção para limpar o cache de pipeline do jogo e uma opção de iniciar que permite selecionar uma configuração global ou personalizada. Com relação às mudanças diversas, agora os amiibos que têm uma marcação somente leitura podem ser carregados, especialmente os do Zelda Tears of the Kingdom. Também tivemos trabalho preliminar na opção de multiprocesso, que é uma redução significativa do código, foi mais de 3.000 linhas. Isso não apenas melhora a eficiência, mas também permite a execução simultânea de código de vários processos convidados, um requisito fundamental para o desenvolvimento contínuo do suporte a multiprocesso no Yuzu. Também tivemos mudanças do núcleo do kernel e também no sistema de arquivos. Foram identificados comportamentos inesperados no gerenciador de perfil de usuário, que gerava cerca de 13 instâncias. Isso resultou em vários bugs relacionados aos dados do usuário, incluindo perda súbita dos perfis após uma falha no Yuzu. Uma solução proposta envolveu ajustar o gerenciador de perfil para executar apenas uma instância, mitigando a maioria dos problemas de perda aleatória de perfil. Acredito que alguns de vocês já devam ter sofrido com isso, de iniciar o jogo e ver que o seu save não estava mais lá, isso justamente por conta desse pequeno bug. Mas se você procurasse direitinho, ainda conseguia encontrar esse save, mas precisaria criar outro perfil e fazer a importação. Então era um trabalho ali um pouco problemático para alguns usuários, que teve, inclusive também tive, e finalmente eles conseguiram corrigir esse bug. O jogo Batman Arkham Asylum iniciava corretamente, enquanto que o Batman Arkham City exigia que as atualizações fossem instaladas para a reprodução, incluindo um ROM FS que o jogo base não continha. Isso levou a dificuldade para o Yuzu encontrar o ROM FS desse jogo, mesmo com a atualização instalada. E uma solução foi implementada para corrigir esse problema. Então, se você quiser jogar Batman Arkham City, o que eu não recomendo no Yuzu, você pode. E o jogo Portal 2 agora pode salvar e carregar também corretamente, mais um jogo entrando na lista de compatibilidades. Com relação às mudanças de interface de usuário, o Yuzu ele tinha um problema que não salvava o idioma selecionado, resultando na seleção do idioma padrão do Yuzu. Agora isso não deve mais acontecer. Com relação aos projetos futuros, o suporte à GPU de multiprocesso está quase pronto. De acordo com os desenvolvedores, eles vão abordar isso em um relatório futuro, ou seja, no próximo relatório a gente já deva ter algumas informações mais específicas desse novo projeto, mas com relação à vantagem dele é que ele ainda não está perfeito, mas é bem melhor do que o que a gente tem implementado atualmente. Ele usa menos memória geral para rastrear a memória da GPU, mais otimização possível também no futuro é possível graças a essa nova implementação. Também utiliza o multiprocesso da GPU emulada, e basicamente esse processo vai servir para diminuir bastante o uso de memória do Yuzu, também melhorar assim, a rapidez, né, de certa forma, do emulador. A gente também não teve mais novidades relacionadas a outros projetos, de acordo com o relatório. A gente espere, né, que eles tragam algumas novidades, mas ainda são projetos que estão em segredo e que não tem muita coisa para compartilhar no momento. Então a gente voltou à estaca zero de projetos futuros do Yuzu, não tem muito o que falar nessa parte aqui. Esse aqui foi o relatório de progresso referente ao mês de dezembro. Lembrando mais uma vez, se você está perdido, é só atualizar sua versão do Yuzu, seja a versão mainline que você baixa do site ou a versão Early Access. Caso você seja patrão do projeto, você já vai ter acesso a todas essas novidades e melhorias, inclusive também se você utiliza a versão de Android. Se gostou do conteúdo, deixa um like, comenta aí como é que tá a sua experiência com o Yuzu. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço, valeu, falou!